Queridos irmãos e irmãs, finalmente chegamos à festa da Páscoa. Depois de 40 dias de quaresma, em que a nossa preparação foi intensa para celebrarmos a vida, a ressurreição de Jesus, a nossa vida. Depois do sofrimento humano que Jesus passou, acolhendo, assumindo o nosso sofrimento humano, e desta forma pagando pelos nossos pecados e vencendo a morte, com a ressurreição de Jesus, também nós ressurgimos para uma vida nova. Ressuscitar significa renascer para uma vida nova. É experimentar todas as promessas que Deus tem para nós. Pelo pecado a morte entrou no mundo, como diz o livro de sabedoria na Bíblia. Deus não é o inventor da morte. Deus não se alegra com a morte dos filhos seus. No 2º capítulo do livro de sabedoria, os últimos versículos, Deus criou o homem para a imortalidade, mas o diabo, por inveja de Deus, inventou a morte. E por isso, os que são e pertencem ao maligno experimentarão a morte, mas os que creram em Deus aparentemente estão mortos. A sua morte parece ser uma desgraça. O seu desenlace parece ser um castigo, quando na verdade estão na paz, porque creram em Deus e nas suas promessas. Sim, irmãos, assim como a semente cai na terra, morre, para poder germinar, crescer, florescer e frutificar, assim o homem passa pela morte. A própria palavra de Deus diz: nós nascemos para morrer e morremos para renascer, para viver eternamente. Jesus experimentou essa morte humana que todos nós passamos ou passaremos com certeza, mas é preciso crer que Jesus já antecipou a vitória sobre a morte quando disse: quem crê em mim, mesmo que morra, terá a vida eterna. E eu vou preparar um lugar para vocês. Onde eu estiver, eu quero que vocês estejam, para contemplar a glória do meu Pai. Queridos irmãos, eu penso que todos nós queremos a felicidade. Assim como o peixe precisa de um pouco de água para viver dentro, não é? Mesmo que seja um aquário, assim como os pássaros precisam de ar e espaço para voar, o homem não é diferente. Ele precisa de um grande espaço para viver. E só Jesus tem essa resposta ao homem que anseia por felicidade, por renascimento. A cada dia, cada vez que dormimos é como uma morte, e todo dia que nascemos, que acordamos, para nós, na verdade, um renascer, um recomeçar. A ressurreição acontece a todo momento da nossa vida. Quando cremos em Jesus, nós, diante das dificuldades, erguemos a cabeça, porque sabemos que o que nós devemos passar, ninguém passa por nós. Então é preciso erguer a cabeça e dizer: lá vou eu para a vida. Isso é ressurreição, isso é renascer. Lembrar que depois da tempestade o sol volta a brilhar, assim como uma casa em reforma, não é? A poeira levanta, os móveis ficam de perna para o ar, mas depois a poeira assenta e se começa a reorganizar a casa, a pôr tudo no lugar, a enxergar novamente. Assim é a ressurreição. Depois das tempestades, dos sofrimentos, vem a vitória para o homem que crê, que ergue a cabeça, que vai em frente, que tem fé, crê que Jesus está com ele e pode vencer os obstáculos. Há um renascimento ao homem que deixa de beber,
homem e mulher que deixa de adulterar, o jovem que procura o seu lugar na igreja e o seguimento a Jesus. Há um renascer toda vez que o perdão acontece na família, uns para os outros. Há um renascer na vida da comunidade quando se une para a prática do bem, para celebrar a sua fé. Há um renascimento quando o homem reconhece os seus próprios limites, as suas próprias fraquezas, para poder abandonar as suas falhas, os seus erros. Há um renascer quando alguém acredita no amor, mesmo tendo sido decepcionado, passado pela desilusão, pelo fracasso. Há um renascer toda vez que nós enfrentamos o mundo que talvez é corrupto, não é? É egoísta, e partilhamos a nossa vida, gritamos pelos nossos direitos, pela nossa dignidade. Há um renascer toda vez que nós superamos, não é, as deficiências do nosso temperamento. Por isso, irmãos, eu desejo a vocês que nessa Páscoa, Páscoa significa passagem, que exista uma Páscoa na vida de cada um, para que possa experimentar as alegrias que Deus tem reservado para nós. E assim cada um possa se render diante de Jesus e possa tomar posse de todas as suas promessas que são para nós felicidade. Feliz Páscoa é o que desejo como pároco desta comunidade, em nome também do nosso irmãozinho Padre Leandro Vigário, o diácono Aristides e todo o nosso conselho de pastoral e de assuntos econômicos. Feliz Páscoa!